Os irmãos que têm vindo nesses últimos 3 domingos que passados, pôde acompanhar essa série de mensagens que tem por tema Libertos do Poder do Pecado. E nesses últimos domingos, nós tratamos muito sobre essa realidade que a Palavra de Deus nos apresenta, e você pode rever as mensagens. Se você esteve aqui conosco, ou se você não esteve, algumas delas, as mensagens estão sendo gravadas e estão todas no YouTube. Então você pode acessar o canal da igreja no YouTube e rever as mensagens que têm sido pregadas aqui. E hoje nós encerramos essa série de mensagens. Iniciamos no capítulo 6, quando nós tratamos sobre mortos para o pecado. Isso é muito importante. Nós aprendemos aquele domingo que nós morremos para o pecado e fomos vivificados para vivermos uma vida que agrade a Deus por meio de Cristo Jesus. Você que já tomou sua decisão de crer em Jesus, você deve se considerar como morto para o pecado. Não há outra realidade senão esta. A palavra de Deus nos assegura que em Cristo Jesus nós morremos para o pecado. No domingo seguinte nós vimos que mortos para o pecado, nós somos escravos de Deus. E foi um momento muito oportuno para verificarmos que nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da escravidão do pecado e fomos feitos escravos de Deus. E como escravos de Deus, uma vida de verdadeira liberdade, uma vida de verdadeira intimidade, comunhão com Deus. Domingo passado nós vimos que o poder do pecado, ele é algo real. Muito embora já somos pessoas salvas em Jesus Cristo, mas ainda assim nós temos essa luta, essa guerra interior, na nossa luta contra o pecado. E aprendemos que somente em Cristo Jesus nós venceremos a lei do pecado que opera em nossas vidas. Por isso que nós vivemos tantas crises, tantas tensões, tantas lutas interiores, quando cremos em Jesus, porque isso nos mostra claramente o mal que habita em nós ainda operando em nossas vidas. E muitas vezes, querendo fazer aquilo que agrade a Deus, querendo tomar decisões corretas, tomamos decisões que realmente são decisões vergonhosas. E o poder do pecado é uma realidade que ainda opera também em nossas vidas. E nessa noite, irmãos, nós vamos encerrar essa série, se Deus assim permitir, falando da vitória sobre o pecado, né? Mostrando que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mostrando que, embora exista ainda essa lei operando dentro de nós, a palavra de Deus nos assegura que a nossa vitória sobre o pecado provém da nossa posição em Cristo, da nossa submissão ao Espírito de Deus. Então é isso que nós vamos pensar nessa noite, que é a nossa vitória sobre o pecado. Eu quero perguntar a você o seguinte: na sua luta contra o pecado, na sua luta contra aquilo que você reconhece que há de mal dentro de você, que áreas ainda você não tem sido vitorioso? Ou que áreas você precisa perseverar em Cristo para realmente viver a vitória que em Cristo Jesus nós temos? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Quero convidá-lo a levar os seus pensamentos a Deus e meditar na sua palavra. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós expressamos a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que Tu ressuscitaste Teu Filho no primeiro dia. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo não permaneceu ali morto, mas ressurreto está. E obrigado, Pai amado, porque a fé evangélica tem sido transmitida de geração em geração e cumpre-se a Tua palavra que diz que céus e terras passarão, mas a Tua palavra sempre permanecerá. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. A nossa oração, Senhor, é que nessa noite nós possamos olhar para a nossa própria vida, fazermos uma autocrítica, um autoexame e não sairmos daqui como derrotados. E não sairmos daqui como pessoas que nadaram e morreram afogados, ó Pai, mas pessoas que venceram, pessoas que realmente em Cristo Jesus têm vencido cada batalha que tem sido colocada na sua vida. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua salvação, obrigado pelo presente que o Senhor nos dá. Obrigado por estarmos juntos e fortaleça, ó Pai, a fé da Tua igreja, fortaleça a fé de Teus filhos e filhas, e aqueles que ainda não são filhos e filhas do Senhor.
e nessa noite possam tomar uma decisão de fé, arrependendo-se e crendo em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Essa é a minha oração a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá então, Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Diz a palavra de Deus o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. É impressionante como Paulo coloca uma verdade fundamental no texto. É impressionante que Paulo quer transmitir a nós, como transmitiu à igreja em Roma, primeiramente. Mas o que a palavra de Deus assevera é um fato fundamental para todos nós: segurança. Deus não quer que sejamos um povo inseguro. Deus não quer que sejamos filhos e filhas que vivam a vida cristã na possibilidade, no talvez, no quem sabe. Não, o propósito de Deus é que eu e você, é que nós tenhamos segurança da nossa salvação, que nós tenhamos segurança da nossa vitória sobre a nossa luta contra o pecado. E meus irmãos, como é importante isso, porque como é terrível vivermos inseguros, como é terrível vivermos a sensação, o sentimento do fracasso, de que não conseguiremos, de que não dá mais, a luta está muito grande, as dificuldades são inúmeras e nós não temos condições de vencer as batalhas. Deus não quer que nós sejamos um povo inseguro, mas Deus quer que nós tenhamos segurança e firmeza, e para que você tenha segurança e firmeza diante da sua luta, ao seu combate contra o pecado, o mal que habita em você, o mal que habita em nós, nós precisamos reconhecer que a nossa vitória provém da nossa posição em Cristo Jesus. A sua vitória na luta contra o pecado provém da sua posição em Cristo Jesus. Olha aí, por favor, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma
para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. O que nós precisamos compreender, irmãos, é que a fé bíblica, a fé cristã, a fé evangélica faz com que nós reconheçamos a suficiência. Jesus é suficiente. Jesus, Ele cumpriu a justiça, Ele cumpriu o propósito, Ele cumpriu a lei de Deus, Ele cumpriu o que nós não poderíamos cumprir. E em Cristo Jesus, nós somos totalmente, plenamente perdoados e libertos. A fé evangélica, ela convoca-nos a olharmos e reconhecermos o que Jesus Cristo fez é suficiente. Nós somos perdoados. E a primeira questão é que em Cristo Jesus não há condenação. E quantas vezes nós vivemos e carregamos culpa, carregamos memórias, carregamos sentimentos que enfraquecem a nossa confiança em Deus, que tiram a alegria da salvação, porque nós lidamos com o fato de que aquilo que Paulo falou, aquilo que falamos no domingo passado, bem, eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo então fala dessa lei, Paulo então fala dessa briga que nós temos dentro de nós mesmos. E o que é importante considerar então é que em Cristo Jesus eu fui perdoado e sou purificado. Isto é muito importante. Abra por favor a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não somente nos perdoa, mas Deus também nos purifica. Deus não somente tira a culpa, não somente tira a culpa, mas Deus também nos dá um caminho novo. Deus não somente nos dá a certeza de que fomos aceitos por eles, mas muito mais do que ser aceitos por Deus, é sermos capacitados a viver uma vida nova. O que precisamos, meus amados irmãos, entender é que nenhuma condenação é a certeza do perdão. O perdão de Deus é algo verdadeiro. No entanto, isso não significa que nós não vamos arcar com as consequências de nossas decisões erradas. Nós arcamos com as consequências das decisões que tomamos, boas ou ruins. E as nossas decisões, que são decisões erradas, elas trazem para nós sofrimento, trazem dor, trazem angústia, mas a certeza que temos é que em Cristo eu sou perdoado e Cristo me capacita também a lidar com a consequência de meus erros, para que eu não permaneça no erro, para que eu não seja uma pessoa que reiteradamente, continuamente cometa os mesmos equívocos, os mesmos pecados. Lá em 2 Coríntios 15, 17, o apóstolo Paulo vai nos falar o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É lindo isso, né? A certeza de que em Cristo Jesus eu sou uma nova pessoa. Sabe aquele sentimento que muitas vezes temos? Seria tão bom se eu pudesse voltar ao passado e recomeçar a minha história de vida. Quantas vezes você já desejou isso? Eu já desejei isso. Seria tão bom se a gente pudesse mudar algumas coisas que nós fizemos no passado, que foram coisas tão dolorosas, ou coisas que nós erramos. Mas o fato é que, irmãos, nós não podemos mudar o nosso passado. Sabemos disso. Nós podemos mudar nossas ações de hoje em diante, mas mudá-las não no padrão do passado, mas no novo padrão. E esse padrão é Cristo Jesus. E a minha nova maneira de viver vai se espelhar em Cristo. Eu serei aquele que imita ao Senhor Jesus. Então, o que temos que compreender é que a nossa posição em Cristo é uma posição de uma nova pessoa, é uma posição agora de uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas Paulo não somente nos coloca a questão da condenação, que nós não somos mais condenados, mas olhemos para o versículo 2. Olha na sua Bíblia, por favor. Paulo fala assim, Romanos 8, 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Como é bom sabermos isso, que em Cristo Jesus nós estamos hoje debaixo de uma nova lei, e essa nova lei é a lei do Espírito, a lei da vida. Não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. Nós não somos mais um povo que conduz para a morte, para a condenação, mas nós somos um povo que conduz para a vida. E uma vida nova, uma vida de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, um relacionamento sadio com pessoas, uma vida onde nós sabemos realmente reconhecer a graça de Deus operando em nós e por meio de nós. Meus irmãos, é muito importante entendermos que nós estamos debaixo da lei do Espírito, a lei da vida. Quantas vezes nós sabemos que o pecado ainda habita em nós, existe esse poder do pecado, sabemos que nós não somos mais sob o domínio do pecado, está muito claro nessa série de mensagens. Nós morremos para o pecado, mas ainda assim nós temos essa luta interior. Mas o fato é que em Cristo, a fato é que através da ação do Espírito de Deus, nós somos pessoas que podem viver em novidade de vida. Nova vida, novas decisões. Decisões estas que me resultarão uma vida abundante. Jesus falou que eu não vim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós queremos vida abundante, e somente em Jesus Cristo nós encontramos. Então, perceber essa realidade de que nós somos libertos da lei, mas também nós somos libertos não somente da lei, e a lei não pode mais nos condenar. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é pura, santa. A lei de Deus, ela nos instrui, ela nos permite conhecer os propósitos de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é reto. Mas a lei não salva, a lei não é mediadora da salvação. A lei, na verdade, ela nos conduz à morte, porque ela nos mostra a nossa incapacidade. Olha o versículo 3, por favor. Fala assim: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Perceba, a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. A natureza humana, ela é pecaminosa. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, para que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Como que Deus então resolveu o problema do pecado humano, da nossa natureza pecaminosa? Deus resolveu não pela lei. A lei de Deus não é salvadora, mas Deus resolveu encarnando-se, tornando-se homem, em semelhança de homem, em semelhança da nossa natureza pecaminosa, não sendo ele pecador, mas sendo como homem, como somos, com as limitações do homem. Ele então pôde pagar, cumprir a justiça de Deus. A fé evangélica, a fé cristã, ela nos convoca, meus amados, a reconhecer a suficiência de Jesus na vida. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que não somente em Cristo a lei não pode mais nos condenar, mas como também em Cristo a lei não pode mais nos controlar. Olhe para a sua Bíblia, por favor, veja o versículo 4. Acompanhe comigo aí. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Preste atenção nisso. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é justa, mas só que a lei, ela não resolveu por causa da nossa natureza pecaminosa, mas Jesus resolveu. Jesus cumpriu a lei de Deus, porque Jesus, como homem que não teve pecado, homem que não pecou em todas as coisas que foi tentado, porém nada pecou. Então Jesus cumpriu a lei de Deus. Por que é importante entendermos isso? Porque você vai lidar com o seu próprio pecado, com suas próprias limitações, dificuldades, e vamos perceber a nossa insuficiência
insuficiência, a nossa incapacidade. Então eu posso chegar diante de Jesus e adorá-lo, exaltá-lo, reconhecendo como aquele que provê a minha vitória. Senhor Jesus, eu sou incapaz, mas Tu és suficientemente capaz para fazer. Eu creio em Ti. Eu coloco minha confiança no Senhor. Eu descanso no Senhor. E meus irmãos, nós temos que parar e pensar, eu tenho confiado em Cristo Jesus como devo confiar. Hoje, domingo de Páscoa, para nós que somos crentes em Jesus, todo momento, todo primeiro domingo, todo momento de ser momento de Páscoa. Jesus nos libertou, morrendo na cruz e ressurgindo ao terceiro dia, mas hoje de maneira especial, eu lhe pergunto o seguinte: quem é Jesus na sua vida? De verdade. Nós ocidentais somos saturados, ouvimos continuamente sobre Jesus e corremos o risco de Jesus ser somente mais um personagem histórico, somente mais um dentre tantos que passou por essa terra e não o reconhecemos como Tomé reconheceu. Hoje de manhã falamos sobre isso. Tomé reconhece Jesus como Senhor e Jesus como Deus. Senhor meu e Deus meu. Rompendo assim com a incredulidade que havia no coração. Porque, irmãos, muitas vezes, como pessoas que já falam que creem em Jesus, nós vivemos como escravos do pecado, e não escravos de Deus. Por quê? Uma razão por isso. Mas antes de prosseguirmos nessa questão, eu quero que os irmãos entendam isso. Jesus, Ele é suficiente para a nossa salvação. Jesus, Ele cumpriu a lei do Pai. Então, por isso, em Cristo Jesus não há condenação. Em Cristo Jesus nós somos libertos da lei. Em Cristo Jesus a lei não pode nos condenar. Em Cristo Jesus a lei não pode nos controlar. Nós estamos hoje debaixo da nova lei do Espírito, a lei da vida, que provém da graça bondosa de Deus, do agir de Deus em nós e por meio de nós. E aí então Paulo vai mostrar uma questão fundamental. Aí você pode perguntar: mas pastor, tudo bem, eu já entendi essa questão. Eu já entendi que Jesus ele me concede a salvação, o perdão em Cristo Jesus. Eu sei que Ele cumpriu a lei de Deus, então eu confio nele. Mas como que agora, aqui na terra, enquanto vivo, eu posso viver uma vida que verdadeiramente agrade a Deus? Como que eu posso tomar decisões quando eu estou naquela luta contra o pecado? Quando eu estou naquela luta, se eu conto uma verdade, eu conto uma mentira. Naquela luta, se eu me lanço ao caminho das drogas ou não me lanço às drogas. Naquela luta, se eu vou para a promiscuidade sexual ou não vou. Naquele embate de ofender a minha esposa, o meu marido ou não ofender, de respeitar as pessoas ou não respeitar. Esse dilema que todos nós lidamos com a nossa própria natureza humana. Como que eu venço essa luta? Que a segunda verdade do texto nos apresenta, meus irmãos, é que a nossa vitória sobre o pecado provém da nossa submissão ao Espírito de Deus. Você vai ser vitorioso nas suas tentações. Você vai ser vitorioso nas suas lutas internas, à medida que você confiar na suficiência de Jesus e ser submisso ao Espírito de Deus. Isto é a única forma de nós vivermos como mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Agora, olhemos aí para o versículo 5. Vejamos o versículo 5 ao versículo 8. Paulo vai nos falar algo muito interessante. Acompanhe na sua Bíblia. Os que vivem segundo a carne pensam nas... Observe o que Paulo está falando. Olha o destaque que ele faz. Presta muita atenção. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei e não pode estar. Os que vivem na carne não podem
que diz ser crente, que diz crer em Jesus, que diz crer em Deus, que diz buscar a Deus, mas não se submete a uma vida de submissão, presta atenção, de submissão a quê? A carne. Preste atenção nisso. Se você não é submisso ao Espírito Santo de Deus, você é submisso a você mesmo, a sua carne. Se você não se rende ao Espírito de Deus, não se rende a Cristo Jesus, você se renderá à sua carne. E o que isso significa? Quer saber se você tem se rendido ao Espírito de Deus ou à carne? Olha para a tua vida. Pense como foi essa última semana sua. Nessa última semana sua, quantas vezes você se rendeu à sua carne e quantas vezes você se rendeu ao Espírito de Deus? Nessa semana que passou, quantas vezes você foi tentado a ficar irado, tentado a falar mentiras, tentado a experimentar os prazeres carnais, tentado e sucumbiu, caiu? Ser tentado não é pecado. Pecado é cair, é ceder à tentação, é fazer aquilo que a nossa carne está pedindo. Quantas vezes tentado você caiu? Ou então quantas vezes tentado você não caiu? Vamos olhar, por favor, as obras da carne. Abra em Gálatas capítulo 5. Eu quero que você examine a sua própria vida. Versículo 17 a 21, Gálatas 5. Fala assim, abaixo do versículo 19. Para pensar assim, nessa semana que passou, quantas vezes eu fiz o que está aqui agora? As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade sexual. Imoralidade sexual o que, irmãos? É desde o próprio ato sexual, quanto a darmos liberdade à lascívia do nosso coração. Isso pode ser olhar para uma mulher, olhar para um homem com olhar puro e desejá-lo. Isso pode ser se alimentar com imagens pornográficas. Isso pode ser a satisfação do desejo sexual por nós mesmos, masturbação. Isso pode ser todas essas realidades. Vamos lá. Imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, relacionamento com pessoas. Filho, quantas vezes essa semana você desonrou seu pai e sua mãe? Pais, quantas vezes vocês brigaram, ofendendo, machucando um ao outro? Continuemos. Rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e invejas, bebedeiras. Quantas vezes a semana você cedeu à tentação de fazer o uso do álcool? Não, só um pouquinho. Continuando. Orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Quem vive na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. O que nós precisamos nesse autoexame, olhando para a semana que tivemos, é pararmos e analisar o seguinte: eu estou submetendo a minha vida a quem? Ao Espírito de Deus ou aos meus próprios desejos? Não somente isso, mas vamos também para Efésios. Vire algumas folhas e veja aí, Efésios 4:31. Diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Percebem, irmãos? O que Paulo está escrevendo aqui são para pessoas que já professavam a sua fé em Jesus Cristo. Pessoas que lidavam com pecados reais. Quais são as tentações reais que você tem na sua vida? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que, se eu não me submeto ao Espírito Santo de Deus, eu viverei uma vida de carnalidade.
pensam nas coisas que são da carne. Quando a palavra de Deus fala de carne, ela está falando dessa palavra carne, ele está dizendo é realmente um corpo humano. Refere-se àquilo que somos como matéria, mas também refere-se à raça humana como um todo. Mas mais do que isso, é a sede do pecado, é o princípio dinâmico, pecaminoso que atua em nossa vida. Ou seja, o pecado nos leva à rebelião. Rebelião contra os ensinamentos de Deus, rebelião contra aquilo que aprendemos na palavra, rebelião contra os pais, rebelião contra a fé que a palavra nos mostra. O que nós precisamos perceber é que a palavra de Deus, ela fala que essa luta está para ser travada por todos nós. E a carne, ela se manifesta, meus irmãos. Se manifesta no nosso ciúme. Quantas vezes eu tenho aquele espírito de medo, de vingança, aquela expectativa de ser, atuar contra aquele que se estabelece como uma pessoa rival na nossa vida, o orgulho. Quantas vezes somos orgulhosos, aquele espírito de exaltação, de glória a si mesmo, mas como que pode acontecer isso comigo? Não é verdade isso? Quantas vezes ficamos assim com aquela exaltação, aquele enobrecimento de nossa própria vida, aquele sentimento também não de orgulho, mas também de ansiedade, aquela tentativa de resolvermos tudo no nosso tempo, na nossa hora, e a preocupação que nos consome, a irritabilidade, ou então o mau humor. Nós precisamos vigiar nós mesmos. Meus queridos irmãos, toda forma de egocentrismo que nós temos, a autopromoção, aquela necessidade de sempre ficarmos nos olhos justificando, ou então aquela autocomiseração, ninguém de mim, ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo, na igreja a pessoa só pensa nos outros, ninguém pensa em mim, ninguém faz nada por mim. Já viu aquelas pessoas que ficam com essa autocomiseração? Ó céus, ó vida. O que é isso, queridos? O que é isso? Carne. Nossa natureza pecaminosa. Ou então, não a autocomiseração, mas a autossuficiência. Quantas pessoas se acham autossuficientes? Percebe os contrastes de pecado? Em 8 a 80. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos parar e pensar o seguinte: a minha vida, como está a minha vida? Será que eu não estou caminhando dessa maneira? E precisamos vigiar, olhar para nós mesmos. Eu pergunto a você: em que você tem pensado nos seus dias de vida? O que domina os seus pensamentos? Que pensamentos controlam a sua mente? Outra maneira de verificar como está a sua vida é o que realmente importa para você. O que realmente tem valor na tua vida? Como você encara a vida? Nós precisamos olhar e ver que a palavra de Deus é muito clara. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é muito clara, muito direta, dizer que aqueles que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Por isso que a palavra convoca-nos a mortificar, fazer morrer. Mas olhemos aí então. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que como é a vida daqueles que vivem como a carne quer. Qual é o resultado disso? Qual vai ser o resultado da sua vida se você continuar vivendo como a sua carne quer? O que você vai colher amanhã? Ou o que você pode colher ainda hoje se você continuar vivendo uma vida segundo a sua carne? Primeiramente, o versículo 5 nos mostra muito claramente que não tem o Espírito de Deus. Se você vive, você faz esse autoexame e verifica que você continuamente tem vivido uma vida de carnalidade, você fala que é crente, você diz que crê em Jesus, mas a sua vida não está evidenciando isso, você pode ter uma certeza: você não tem o Espírito de Deus. Uma outra questão, no versículo 5, olha aí. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Versículo 6: pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade
Espírito é vida e paz. O que está nos mostrando? Que vivem como a carne quer, não somente não tem o Espírito de Deus, mas são mortos espirituais. É um morto espiritual, não tem vida espiritual, não tem relacionamento com Deus, não tem a paz que vem de Deus, não tem a segurança que vem de Deus, não tem a alegria que vem de Deus. E quando nós falamos, meus amados irmãos, sobre a questão de mortos espirituais, isso podemos verificar no medo. Quantas pessoas são dominadas pelo medo? O medo é uma evidência de morte espiritual. O medo que oprime, o medo que sufoca, o medo que leva a uma preocupação exacerbada, uma ansiedade, um pânico descontrolado. Isso é um caminho de morte. Ou então a culpa. Nós carregamos uma culpa, carregamos uma vergonha, sentimos um ódio de nós mesmos, um perfeccionismo que não existe. A morte, ela vai se manifestando pelo medo, pela culpa, pela hostilidade, que aparece como um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, ressentimento, de crueldade. Isso não é o que? Caminho de morte. E também podemos considerar aquele vazio no coração, aquela solidão, aquele sentimento de abandono. São caminhos de morte. Aquela angústia profunda da alma, aquele desencanto pela vida, a falta de propósito. Então, o que a palavra nos diz é que quem vive exprimir sua carne não tem alegria, não tem vida. Entendem quando a palavra de Deus fala de morte? Agora, o que nós precisamos notar é que não somente mortos espirituais, mas também são inimigos de Deus. Olha o versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Observem bem que o texto é claro, é inimiga de Deus, é contrário à vontade de Deus, é contrário aos propósitos de Deus. Não conhecem Deus com relacionamento pessoal. As escolhas são contrárias àquilo que Deus, na sua palavra, bondosamente nos traz. Isso então vai levar ao que é uma vida de desagrado a Deus. Desagrado nas decisões, desagrado nos sentimentos, desagrado na maneira de viver, de agir, de se relacionar, na maneira de trabalhar, na maneira de estudar, na maneira de tomar decisões. Desagrado. Notem que os que vivem conforme a carne, os que vivem conforme a natureza pecaminosa, isso é importante. Os que assim vivem não têm o Espírito de Deus, são mortos espirituais, são inimigos de Deus e não podem agradar a Deus. Estamos falando de vitória sobre o pecado. E para que nós percebamos e tenhamos uma vida de vitória, nós precisamos então compreender que, embora ainda seja um pecador, mas me arrependendo e crendo em Jesus, eu sou nova criatura, e como nova criatura, eu devo fazer morrer pela natureza pecaminosa, eu devo dizer não, eu devo ter coragem para me posicionar, e corajosamente posicionando-me, eu tomo uma atitude, eu tomo ações que serão ações de vida, e não ações de morte. E aí então, como é a vida daquele que realmente se submete ao Espírito de Deus? Como é essa vida? Vamos olhar para os versículos seguintes, versículo 9. Como é a vida daquele que se submete ao Espírito de Deus? Vós, porém, não estáis sob domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebestes o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Como é a vida daquele que se submete ao Espírito de Deus? É uma vida para a glória de Deus. A sua maneira de viver, Deus é glorificado. As pessoas vão reconhecer: esse menino, essa menina, esse homem, essa mulher é diferente. Se vê nele expressões de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de ajuda, de benignidade. Se vê compaixão, não como algo em si mesmo, mas como resultado da sua conversão, da sua fé em Jesus. Então, meus amados irmãos, como é a vida daquele que se submete ao Espírito de Deus? Como é a vida? É a vida daquele que vive como o Espírito quer. Eu lhe pergunto: a tua vida está sendo segundo aquilo que o Espírito de Deus quer? Avalie a sua vida. Avalie as suas decisões e suas ações. Avalie a si mesmo. Nós humanos, começando por mim, nós temos uma grande facilidade de fazer isso aqui. Não é isso? Nós somos fera nisso. Na verdade, nem precisou ensinar. Basta estar numa situação embaraçosa, nós queremos fazer isso. A Sofia já faz isso. Nós sempre queremos fazer com o outro está errado. A única maneira, irmãos, se nós vivemos uma vida que agrade a Deus, a glória de Deus, é fazer isso aqui. Aquilo que nós vimos no ano passado, o apóstolo Paulo fala que miserável homem que sou. E o que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus, amorosamente, graciosamente, nos dá o caminho da vida. Como que eu posso viver o caminho da vida? Primeiramente, eu preciso me certificar, ter a segurança, a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Embora seja ainda pecador, mas o Espírito de Deus habita em mim. E meus irmãos, como que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Como é que nós somos pessoas que realmente Deus vem habitar em nós? A Bíblia nos mostra que quando nos arrependemos, cremos em Jesus, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Abre aí Efésios. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós no dia da nossa conversão, no dia em que fomos regenerados. O que é regenerados? É gerados novamente. No dia em que fomos justificados. O que é justificados? Fomos declarados justos por Deus pelos méritos da obra de Jesus. Deus nos declarou justos e nos regenerou em Cristo por meio do seu Espírito. E aí vocês podem então verificar em Efésios 1:13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Como eu tenho segurança que eu sou de Jesus? Quando eu nasci de novo, quando eu fui regenerado, quando eu fui justificado por Deus. A justificação e a regeneração é um ato de Deus, é um ato decretivo de Deus, um ato forense. Deus decreta que fomos justificados, tornados limpos, puros em Cristo. O Espírito de Deus vem habitar em nós. O que precisamos, meus amados irmãos, é olha só o versículo 9 e 11. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana,
mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. O que nós temos que entender é que Deus estabeleceu que a maior evidência de que o Espírito de Deus habita em mim é uma nova maneira de pensar. Eu começo a pensar biblicamente. Eu começo a buscar na palavra de Deus orientação para as minhas decisões. Isso traz harmonia com Deus, isso traz paz com Deus, isso traz segurança de que Jesus cumpriu a justiça de Deus. Olha o versículo 11. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. O que isso aqui quer dizer? Nós sabemos que se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. E sabemos que esse nosso corpo ele é mortal. Mas até mesmo, meus irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, nosso corpo mortal ele é mais saudável. Pelo menos deve ser. Nós tomamos atitudes novas, nós evitamos vícios, nós evitamos práticas que levam à destruição. Observe a vida de um homem entregue a uma vida absoluta de pecados, alcoolismo, uso de drogas, prostituição. Como é o semblante de um homem, de uma mulher que se lança ao pecado? Quando chega aos 40 anos, tem cara de quantos anos? 50, 60, né? Você já viu isso? Agora pega a vida de um outro homem que viveu a sua vida agradando a Deus, buscando Deus sabedoria, tomando decisões certas. Quando ele chega aos 40 anos, como é que é o semblante dele? Certamente não é como aquele que se entregou à vida de pecados. Nós que temos a graça, a bênção de conhecer o Evangelho desde a nossa infância e seguirmos a Jesus, temos tudo para viver uma vida longa sobre a terra. Não é o primeiro mandamento com promessa? Vós filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é bom diante de Deus. E o primeiro mandamento com promessa, ele vai dizer, para que tenhas vida longa sobre a terra. Um filho que ouve a instrução do seu pai e de sua mãe e obedece, sofrerá muito menos. Agora, um filho que rejeita a instrução do pai e da mãe, sofrerá muito mais. Meus amados irmãos, e não somente isso, o Espírito habita, mas também nós somos, olha que interessante, nós somos mortos para o pecado. E o versículo 12 a 14 mostra exatamente isso. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Qual é a obrigação de nós todos aqui nessa noite que cremos em Jesus? Qual é a obrigação que temos? De não vivermos segundo a nossa natureza humana. E essa luta interior que travamos, nós nos posicionamos corajosamente e falamos não. E corremos aos braços de Deus e na dependência de Deus vencemos. Continuando no versículo 13, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. E há muito crente como morto espiritual, crente sem vida, crente sem paixão por Jesus, crente sem paixão pelas vidas perdidas, crente que vive uma vida como se não fosse crente. Mas Deus quer renovar isso em nós, resgatar o primeiro amor em nós. Porque, irmãos, há uma disparidade, há uma incongruência. Uma pessoa dizer que crê em Jesus e viver como não crente. Não cabe, não dá. É por isso que Paulo vai falar lá em Efésios: vós corris bem, o que vos impediu de continuar seguindo a verdade. Vós corris bem. Em cada versículo ele fala: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei com o Espírito, não submetais novamente ao jugo de escravidão. Então nós temos que olhar e perceber o seguinte: eu sou de Jesus.
no céu. Por quê? Não sou mais criatura. Versículo 15 e 16 mostra que nós somos agora filhos de Deus. Vai nos mostrar que nós fomos adotados. Aqui é interessante porque a expressão adoção não é aquela adoção na infância. Sabe quando nós adotamos, um casal adota uma criança e o adota como bebê? Quando Deus nos adotou, Deus não nos adotou como um bebê, mas Deus nos adota como homem adulto, como mulher adulta, já capaz, já capacitado para obedecer. Deus não nos adota como infantis, mas Ele nos adota como pessoas maduras, capacitadas por Ele para obedecer, para segui-lo. Filho de Deus. Há um padrão, meus irmãos, que Deus quer de nós. Há um padrão que Deus exige de nós. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, eu não tenho mais o direito e o dever de ver uma vida distante dele, mas uma vida nova nele. E cada um de nós aqui, os adultos, homens casados, mulheres casadas, aos nossos juniores, aos nossos adolescentes, percebam que isto tudo compreende cada um que aqui está. E aqui verificamos que quando nós vivemos como filhos de Deus, nós agradamos a Deus. Você pode ter uma vida, você tem tudo em Cristo Jesus e capacitado pelo Espírito de Deus para agradar ao seu Senhor Jesus. Versículo 17 fala então o quê? Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Oh, glória, que bênção, meus irmãos. Que coisa boa. É bom demais. Sabe por quê? Nesse terreno todo, nessa batalha, nessa luta, dia de choro, dia de tristeza, dia difícil, mas dia de vitórias, cada um destes. Porque eu creio em Jesus. Jesus é suficiente. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, Jesus já fez. E agora minha vida é de submissão ao Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos tomar uma escolha. Eu pergunto a você, qual é a sua escolha? Você precisa se posicionar. Você não pode viver em cima do muro. Viver como a carne quer. E quem vive conforme a carne quer, leiam para vocês, não tem o Espírito Santo. Vamos lá? Viver como a carne quer. Não tem o Espírito Santo. São mortos espirituais. São inimigos de Deus. Não podem agradar a Deus. Percebe isso? Se você tem vivido como a sua carne quer, você está vivendo como uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que é morta. Uma pessoa que é inimiga de Deus. Uma pessoa que não pode agradar a Deus. Agora, o Evangelho de Deus nos traz a bênção de poder viver como o Espírito de Deus quer. Viram vocês, por favor? O Espírito Santo, lá, o Espírito Santo, Ele é a vida. De novo, irmãos, está horrível. Viver como o Espírito quer é... O Espírito Santo, Ele é a vida. São mortos para o pecado. São filhos de Deus. Agradam a Deus. Exatamente isso. Eu pergunto a você, qual é a sua decisão nessa noite? Nós temos, irmãos, a bênção de tomarmos uma decisão que será a bênção da nossa vida. Olha só, bênção para bênção. Bênção que produz bênção. É bênção sobre bênção. Você pode tomar uma decisão diante de Deus, diante da igreja, de começar um novo e vivo caminho. O caminho do reconhecimento que Jesus é suficiente. E o caminho da submissão ao Espírito de Deus, uma vida que agrade a Deus. Quero convidá-lo, feche os seus olhos. Você que ouviu essa mensagem, entendeu a mensagem, e diante de Deus, diante da igreja, quer falar assim: Senhor Deus, eu escolho uma vida nova, uma vida de
de confiança em Jesus, uma vida de submissão ao Teu Espírito. Você reconhece que precisa disso na sua vida e deseja fazer nessa noite pela convidada, coloque-se em pé. Você deseja caminhar uma vida de vitória sobre o pecado. Você sabe que a luta é grande, você sabe que tem encontrado dificuldades, você sabe que muitas vezes você tem feito escolhas que desagradam a Deus, mas quer se arrepender e quer ser capacitado para uma nova vida. Eu quero, em nome de Jesus, dizer fora, fique em pé. Coloque-se em pé. Amém. Glória a Deus. O que mais desejas consagrar a sua vida a Deus? Uma vida de obediência, uma vida de submissão. Nós vamos orar.